Enfim, eu quero aproveitar para dizer o que eu achei do jogo até aqui. A gente fez uma missão que demorou algumas horas, até porque a gente ficou conversando, interagindo. Eu gostei do jogo no sentido dele ser um jogo que faz você ter vontade de descobrir o que está acontecendo. Apesar que eu acho que muita parte da história ela é muito previsível. Mas faz sentido, porque eu acho que seria tecnicamente um jogo da criança, né? Então, assim, eu acho que nesse ponto o jogo faz bem essa parte de te atiçar pra ir atrás e resolver as situações. Demora um pouco até você, por exemplo, ter aquela parte onde você controla o Growlithe e fica farejando as coisas com ele. Eu acho que poderia ter mais desses elementos na primeira missão, porque faz com que a primeira missão seja muito monótona. Então eu achei que, tipo assim, eles poderiam usar mais dos Pokémon, né? Mas, como eu não terminei o jogo, eu não posso dar uma opinião final sobre todo o enredo do jogo, todas essas coisas. Mas eu acho que o jogo ele tem, assim, vários contras. Ele é um jogo que parece que foi um jogo, de fato, da geladeira, que tava, tipo assim, há muito tempo pronto. Ele não é um jogo que, assim, encaixa atualmente em qualquer momento que se encontra Pokémon. Pra mim, ele é um jogo que se encaixava ou um pouquinho antes de Sword and Shield, ou depois de Sword and Shield. Mesmo depois de Sword and Shield ou antes, ele ainda parece um jogo muito datado, um jogo muito ultrapassado. E eu acho que o que mais peca, tirando até mesmo esse lance gráfico, é o lance de dublagem e legenda. Falando isso como alguém que está jogando o jogo em inglês e não tem a língua nativa, né? Como o inglês e sim como o português. É um pouco incômodo. Dá pra jogar se você entende inglês ou entende razoavelmente o inglês. Mas, mesmo que você fosse fluente em inglês, é um jogo que se tornaria muito mais imersivo se ele fosse um jogo em português. Seja nas legendas, seja nas cutscenes. E eu acho que até a legenda deveria ser dublada, mesmo que em inglês. Então, assim, eu tenho essa impressão. É um jogo que acaba sendo muito solitário, numa sensação de tipo de tédio. Por isso que eu digo um jogo solitário. Você acaba ficando meio entediado para resolver as situações. E até mesmo as side quests, que são investigações que você faz em paralelo com a investigação principal, são tediosas, são previsíveis. E como eu falei, provavelmente por conta que isso é um jogo mais focado para o infantil. E, consequentemente, não tem nenhum tipo de, tipo assim, troca, sabe? Por exemplo, você ganha alguma coisa por você resolver isso. E aí, consequentemente, por você não ganhar absolutamente nada, fica um jogo, tipo assim, só pra você resolver os casos. Você não ganha uma graninha, às vezes, pra você ganhar alguma coisa específica, mudar um pouquinho a roupa, o look do personagem, do Pikachu, sabe? Ter coisas que façam ter uma troca, uma recompensa. Eu me senti um pouco incomodado com isso nesse jogo. Eu acho que ele é um jogo bem imersivo se você se propor a ler os diálogos e acompanhar a história. É divertido. Mas graficamente datado, parece um jogo, um The Sims 2, muito esquisito e muito linear, demais até. Acho que nem os jogos Pokémon em si são tão lineares assim. É um jogo que ele não quer que você se acabe perdendo, para você não perder tudo que tá acontecendo. Por sorte, o Pikachu ele acaba te ajudando. Então quando você tá com dúvidas, você consegue perguntar para ele o que fazer, você consegue rever os diálogos que você teve. Então, no geral é isso. Achei um jogo muito datado, mas ainda se você se propor a ler, pode ser um jogo divertido. Além disso, eu preciso dizer que a câmera desse jogo é um grande problema em alguns pontos. Alguns pontos cegos que você acaba se perdendo. E bom, isso aconteceu comigo, talvez não aconteça com você, mas ainda assim a câmera
pode dificultar algumas coisas. Não é algo extraordinariamente horrível, mas você poderia ter um controle melhor pela câmera, acredito eu. Mas se eu fosse dar uma nota para esse jogo até aqui, depois de terminar a primeira missão, e eu não estou falando da tutorial, a primeira missão de fato do Cramoran e da joia, eu daria uma nota assim, tipo 5 de 10. Um jogo que poderia ser novamente muito melhor. E é esse o problema de todos os jogos Pokémon atualmente. É tudo um bando de poderia ser muito melhor. A dublagem, a legenda e por aí vai. E pra mim já deu, né? Tipo assim, como fã Pokémon, como eles sabem que o mercado é aquecido no Brasil e existem fãs em Portugal e em outros países que falam o português. Português já deveria estar nos jogos Pokémon há muito tempo. E um jogo que estava na geladeira por tanto tempo, poderiam ter colocado uma legenda em português. Porque a gente já sabe dos indícios de desenvolvimento desse jogo desde 2018, desde depois que o primeiro Detetive Pikachu ficou pronto e o filme saiu, a gente já sabia que um Detetive Pikachu 2 estava em produção, isso já tinha vazado e, enfim, é muito desencorajador para um fã de Portugal, do Brasil, jogar. E eu não vou entrar no mérito de que pessoas que jogam videogame deveriam saber jogar e ler tudo em inglês. Eu acho esse tipo de argumento uma verdadeira merda. E se você defende isso, aí o problema é seu. Jogo não é escola de inglês. E ele está sendo comercializado na nossa região. E ele deve ser, sim, produzido também para nossa língua. Ele tem que abraçar todo mundo. Não só você que aprendeu inglês da forma que você aprendeu. Então, é isso. Eu acho o jogo datado. Eu acho um jogo linear demais. Hiper previsível. Um pouco quanto infantil. Mas ainda consegue ser divertido se você ler o jogo e se interessar em jogar. Bom, além disso, se você está pensando em comprar um jogo Pokémon agora, talvez essa pergunta pode pipocar aí na sua cabeça e eu já vou te alertar. Sem dúvida, não é o primeiro jogo Pokémon que você deve passar pelo seu Switch, tá? Eu aconselho você a ir para outros jogos, a não ser que você queira um jogo muito no gênero de detetive com Pokémon. Aí eu diria que talvez o Detetive Pikachu seja a melhor escolha. Mas, ainda assim, não é o jogo Pokémon que você deve escolher como um dos primeiros. Isso, sem dúvida alguma. É isso. Agradável. Enquanto eu tava fazendo a história, e assim, principalmente no final ali, no meio pro final da primeira missão, eu tava realmente afim de terminar. Quando eu comecei, eu já tava afim de parar o jogo. Mas depois que eu me envolvi, eu quis terminar a primeira missão. Sem dúvida. Virou missão pra mim, sabe? Tipo, eu não almocei ainda. Eu queria fazer algumas coisas ainda que eu tenho pra fazer. Mas eu tava tão por dentro que eu falei, eu não posso sair daqui sem terminar essa missão. Porque ela tava muito divertida. E por mais evidente quem era o culpado, eu queria ver o desenrolar. Inclusive eu queria ver como o jogo ia fazer esse desenrolar com a cutscene e tudo mais. Também achei que eles perderam oportunidades de deixar com um tom mais de humor, sabe? Um tom mais divertido. Como foi o filme. Eu acho que, tipo assim, o filme tem algumas lições pro jogo, né? Uma coisa mais humorada, cômica. Eu acho que perdeu esse time também, sabe? Eles poderiam ter aprendido algumas coisinhas com o filme. Porque o Pikachu, por si só, ele é engraçado. Mas eles poderiam abusar mais desses elementos divertidos no jogo, cômicos e por aí vai. Essa é a minha opinião e ela vai pro YouTube. Então, muito obrigado você que me acompanhou até aqui. Talvez eu jogue esse jogo novamente quando eu voltar do meu almoço. Ou amanhã a gente vai fazendo as próximas missões. Eu quero terminar esse jogo. Uma pena eu não ter conseguido aqui desse jogo para fazer a revisão. Mas ainda assim, dei o meu jeito de jogar. E é isso aí. Muito obrigado, um grande beijo pra vocês. A gente se vê logo logo.